Janeiro, a Gabriela Morgado tem detalhes pra gente de um estudo mostrando ainda os impactos da pandemia no transporte sobre trilhos. As grandes capitais brasileiras têm aí metrô, trens metropolitanos e é um pessoal que ainda sofre os reflexos aí da pandemia, tem home office envolvido, tem um menor número de pessoas buscando os trens e os metrôs. Gabriela, seja bem-vinda, boa tarde. Exatamente, Frumento. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. São 4 anos, né, desde o início da pandemia da Covid-19, mas o número de passageiros que anda de trem e de metrô no Brasil continua 23,9% menor do que o patamar em 2019, período então pré-pandemia. Esse estudo, esse levantamento foi feito pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. Segundo essa associação, quase 2,5 bilhões de passageiros foram transportados no ano passado, considerando todas as viagens feitas por cada usuário, enquanto em 2019 o número foi muito maior, de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. De acordo com a associação, esse quadro reflete uma mudança de comportamento da população das cidades, como você falou, o aumento do trabalho remoto depois da pandemia, que é um dos principais motivos para a queda no movimento desse modal. A pesquisa aponta ainda que o crescimento do e-commerce, os incentivos à compra de carros e a falta de investimentos em transporte público também estão redirecionando as escolhas da população ao transporte individual. Esse é o caso do analista de mídias digitais Lucas Bulhões. Ele passou a trabalhar em home office na maior parte dos dias, mas quando ele precisa ir trabalhar presencialmente, ele escolhe o carro por aplicativo. Daí no pós-pandemia a gente mudou para o modelo híbrido, então eu só vou trabalhar 2 vezes na semana. Por questões de comodidade, enfim, até pelo preço, que fica muito parecido, né? Eu optei por ir de Uber sempre. Para não pegar o metrô cheio, enfim, o valor é parecido. Aqui no Rio de Janeiro, os trens da Supervia também tiveram uma queda bastante expressiva no número de passageiros. Em 2019, cerca de 570 mil pessoas eram transportadas em um dia útil. No ano passado, foram 312 mil, uma redução de 45%. Para o presidente do Conselho da ANP Trilhos, o Gilberto Flores, é preciso implementar políticas públicas que incentivem a adoção do transporte coletivo, entre elas os subsídios nas passagens. O que acontece aqui no Brasil é que a gente tem uma dificuldade, digamos assim, institucional de entender que o transporte público ele precisa ser subsidiado. E o Rio é o pior exemplo desse negócio. De qualquer lugar do mundo, você estimula o uso do transporte público em detrimento do transporte individual. Você, inclusive, taxa o transporte individual com um pedágio urbano para poder financiar parte do transporte público. Aqui a gente estimula cada vez mais as pessoas comprarem carro. Por outro lado, a pesquisa nacional revelou um aumento de 6% no número de passageiros de trens e metrôs no ano passado, na comparação com 2022, então crescendo esse número nos últimos anos. Segundo a associação, esse crescimento é explicado pelo aquecimento da economia brasileira e do mercado de trabalho. Volto com você, Frumento. Obrigado, viu, Gabriela Morgado, pelas suas informações. No Rio de Janeiro ainda tem um complicador a mais, porque a tarifa do metrô tá cada vez mais cara. Vai a R$ 7,50 a partir do próximo dia 12. E isso, claro, pesa bastante no dia a dia do trabalhador. R$ 7,50, ou seja, a pessoa vai gastar R$ 15 para ir e voltar de metrô. O metrô que muitas vezes demora para passar, apresenta problemas, e isso tudo vai jogando contra esse que é talvez o principal meio de transporte de massa mesmo, mais do que os ônibus, consegue auxiliar também numa área de sustentabilidade, porque consegue concentrar o maior número de pessoas em trajetos aí que antes eram feitos por carros ou ônibus que poluem mais. É uma situação para a gente ficar de olho e também investir cada vez mais em metrô e nos trens que ainda carecem de um investimento maior na infraestrutura aqui no país.